Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, hoje estamos dando uma continuidade a essa série sobre as vencedoras do Prêmio Nobel de Literatura. Então já tem uma playlist, caso alguém queira saber mais, e não, eu não estou fazendo isso de maneira nem um pouco cronológica. Meu vídeo anterior foi sobre a primeira vencedora, e agora estamos na penúltima, né, uma das mais recentes, que então é a Olga Tokarczuk, que eu acho que é assim que fala. A gente vai conversar hoje sobre os Ossos de Mortos e sobre o Correntes, os dois publicados pela Todavia, com tradução da Olga Baginska-Shinzato. Também não tenho muita certeza sobre essa pronúncia. Então a Olga ganhou o prêmio em 2018. Ela ganhou o prêmio de 2018, mas ele foi entregue em 2019. Isso porque na época estava tendo um escândalo ali, né? Então em 2019 eles entregaram tanto da Olga a título de 2018 quanto do Peter Handke de fato de 2019, porque a comissão ali, o grupo, a academia sueca estava cheia de problemas e crises e escândalos sexuais e de corrupção e etc. E eu acho que isso mostra pra gente uma coisa que fica muito clara pra mim, né? O prêmio Nobel é, até onde eu sei, de proporção com certeza, o prêmio que dá um prêmio para a literatura mundial, né? Nessa proporção a gente não tem nenhum outro prêmio que faça isso, e a maior parte dos outros prêmios está preocupado com as produções locais, o que também é muito interessante, né? Mas a gente acaba não tendo muita coisa com a qual comparar o Nobel. E a gente fica um pouco com essa impressão que ele é um prêmio mundial por causa disso, mas eu acho que a gente não pode esquecer que ele é um prêmio sueco para a literatura mundial. Ele não é um prêmio mundial para a literatura mundial, né? E eu acho que isso é interessante da gente pôr em perspectiva de quem que tá resolvendo e por que tá resolvendo certas coisas. Eu acho que esse ano especificamente da Olga Tokarczuk, a gente consegue ver bem isso justamente por ele não ter sido dado, ele não ter sido dado naquele ano especificamente, justamente por causa desses problemas internos da academia, né? Então, enfim, interessante, né, pra gente pensar nisso. Uma motivação do prêmio, aquela frasezinha que eles falam sobre a vencedora, foi dessa vez pela sua imaginação narrativa, com uma paixão enciclopédica, que com uma paixão enciclopédica representa a passagem de fronteiras, de limites, como uma forma de vida. É sempre meio misterioso, né, essa frase. Bom, enfim, essa então é a Olga Tokarczuk. Ela nasceu em 1962 na Polônia. E é isso, então, gente, vamos falar sobre os livros propriamente ditos. Eu comecei lendo a autora sobre os Ossos dos Mortos, então vou começar falando sobre ele aqui também. Esse aqui é um livro originalmente de 2009, publicado aqui no Brasil 2019, isso mesmo. Esse aqui tem um aspecto de um romance um pouco mais tradicional, personagens, capítulos, enfim, tudo isso. E a gente está num ambiente bastante rural, interiorano da Polônia. E a gente vai acompanhar então um pequeno grupo de vizinhos. Nossa personagem principal vai ser a Janina Dušejko, que é uma senhora que já tinha tido uma carreira e, enfim, por vários motivos pessoais resolveu ir morar nesse espaço mais afastado. E é tudo muito escuro, muito ermo, muito abandonado. Ela é uma espécie de caseira, porque ela cuida de várias propriedades de verão de outras pessoas ali na região. E ela mora sozinha, os vizinhos dela também são essas figuras meio sozinhas. E é nesse cenário que a gente tá. E o livro começa com essa mulher sendo acordada pelo vizinho, porque um dos outros vizinhos foi morto. E eles foram lá então tentar preparar o corpo e entender o que tinha acontecido, porque ia demorar para a polícia chegar, eles nem tinham conseguido conversar com a polícia ainda, por questões de sinal de celular. Então, esse nível de ermo. Então, apesar da gente estar num tempo relativamente contemporâneo, o livro
acontece ali nos anos 2000, a gente tem essa sensação muito diferente, justamente por causa desse isolamento dessa comunidade, assim, né? E essa ausência desses sinais mais modernos explicitamente. E, enfim, esse vizinho morreu engasgado com o osso de uma corça que ele tinha caçado e estava comendo. E a partir desse momento começam a acontecer várias outras mortes nessas redondezas. E essas outras mortes parecem ser assassinatos. Isso começa a mexer um pouco com essa realidade toda. Ele tem eu diria que ele tem uma certa intertextualidade com contos de fada, porque a gente tá nesse espaço perto das florestas, que tem os animais, e essa protagonista, ela vive puxando esse assunto e falando dos animais e tal, então dá um clima meio de conto de fada, pensando nos contos de fada originais dos Grimm, que são bem sangrentos e fortes também, não nas versões Disney desses contos, né? Então ele tem uma intertextualidade com isso. Eu vou tentar não dar spoilers, ele não chega a ser um livro policial ou de investigação, mas ele tem um pezinho ali também, no sentido que a gente não sabe de cara o que está acontecendo e vai também tentar entender junto com o andamento da narrativa o que está acontecendo. Então, apesar de ele não ser inteiro, não diria que ele é um romance policial, ele tem também uma certa influência disso, de crimes e da solução dos crimes. Eu acho muito interessante como ela escolhe fazer essa narrativa e resolver essa narrativa. Eu diria que os grandes temas aqui, a gente está pensando muito sobre animais, sobre a relação entre humanos e animais, e o que se põe de crueldade a partir disso, né? O que a gente pode determinar como bem e mal a partir dessa relação. Então, uma questão muito preocupada com esses ecossistemas e com essa natureza e com esses animais, e uma aproximação desses animais com seres humanos. Ela, por exemplo, enterra os animais que ela encontra mortos numa espécie de cemitériozinho, e enfim, então tem toda uma questão aqui relativa a isso, e tem toda uma questão também de impunidade e uma questão bastante grande de impotência e frustração com os sistemas públicos que não fazem o que deveriam fazer por serem corruptos, por terem seus problemas sistemáticos. E então ele é um livro bastante sobre isso, assim. Eu achei muito interessante essa escolha de temas, eu acho que é um tema importante, e o jeito que ela vai apresentando tudo isso é muito legal. Como ela cria esse cenário todo, eu acho que ela fez isso muito bem, assim, esse clima meio sombrio, meio ermo, que foi pacífico e gostoso num momento, nesses chalezinhos de fazenda e tal, mas que fica sombrio e fica problemático depois de um tempo. Então ela constrói tudo isso de um jeito bem interessante. Indo então para o Correntes, que eu li logo em seguida, esse aqui já é um livro um pouco mais difícil de definir. Esse aqui foi publicado originalmente em 2007, então na realidade ele é um pouco anterior ao outro livro e foi publicado aqui no Brasil em 2021. Isso é um lançamento bem recente. A autora usou o termo romance de constelação para definir esse livro. Talvez a minha tendência seria usar o termo romance de colagem. Eu me questionaria se é um romance, mas tá ali romance na ficha catalográfica, então vou adotar o romance. Mas eu acho que é aquele livro que fica bem no limite dos gêneros e dessa questão, assim. Ele, então, é composto de vários textos que a gente poderia, às vezes, entender como contos. Às vezes a gente vai ter alguns com fatinhos, com essa coisa enciclopédica, né? Essas curiosidades, digamos assim. Então, ele vai se construindo a partir disso, e a gente vai ter algumas figuras também, a gente vai ter esses mapas de vez em quando, então ele é um livro que vai se construindo a partir disso.
E talvez ele se junte principalmente ao redor do tema central, que é essa ideia das correntes. Então aqui a gente está pensando tanto em questões de viagem, a gente tem muitos relatos de viagem, pessoas que estão viajando, e às vezes mais talvez do que viagem, em deslocamentos, né? E a gente vai ter uma outra grande corrente, que é a corrente humana, a corrente do corpo humano. A gente vai ter vários desses textos sobre anatomia, sobre preservação de corpo, sobre esse outro aspecto físico também. Então a gente está sempre pensando no corpo humano, seja ele em deslocamento físico, seja o deslocamento que existe dentro do corpo, e o livro vai... As histórias do livro se centram um pouco ao redor disso. Ele é um livro bastante metafórico, e é aquele livro que a gente que tem que preencher essas relações entre os textos. Ela não está dando isso pra gente, ela está largando esses textos. Em geral é um tipo de livro que eu gosto, desse formato mais desconstruído. Várias das recomendações aqui são nessa linha, né? Então vocês já devem saber disso. Então esse aspecto do livro eu achei bem interessante. Algumas coisas que me incomodam talvez um pouco dele. Ela tem uma visão bastante romântica dos deslocamentos, que eu acho que considera os deslocamentos de pessoas privilegiadas, né? Eu ouvi um vídeo ali dela num evento em que ela fala que esse livro é um pouco decorrente da experiência dela de ter tirado um passaporte e viajado muito. Ali numa época em que ela ficou muito encantada com a União Europeia e essa possibilidade de viver sem as fronteiras e tal. E isso fica muito explícito, assim, no livro, né? A gente vê essas pessoas viajando sem necessariamente uma preocupação ambiental ou com os custos dessas viagens, de um jeito bastante privilegiado, de pessoas que podem circular por todos os países, e isso é frequente, e é frequente principalmente no começo do livro. E eu senti um pouco de falta dela ter problematizado outras correntes, tipo fluxos migratórios, tipo pedidos de refúgio, daí tudo bem, o livro é de 2007, talvez a grande crise de refugiados talvez tenha sido um pouco depois disso. Então não sei se minha crítica exatamente cabe ao livro por causa dessa questão temporal, mas mesmo assim eu acho que ela tem uma visão bastante deslumbrada e privilegiada dessa questão das viagens, assim, e me faltou um pouco do questionamento sobre isso. Esse livro, de certa forma, me lembra um pouco essa tradição naturalista de viajar e de se encantar pelo mundo e de ser muito fascinado pelo estrangeiro, mas não de um jeito que permite com que o estrangeiro seja fascinado por você também, né? É um jeito de tomar a sua realidade como status quo e perceber a outra realidade a partir disso. Então, quando eu digo essa questão dela tá nesse ponto de vista, é isso um pouco que eu tô pensando, assim, né? Ela tem esse jeito de viagem bastante parecido com essa tradição naturalista. Tirando isso, é um livro que eu gostei bastante até, apesar, assim, eu tenho essa ressalva a ele, eu acho uma ressalva importante, mas eu gosto da construção, eu gosto como ela vai atrelando esses temas, eu gosto cada vez mais desse tipo de livro que deixa essas interpretações abertas para o leitor. Eu acho que todo livro tem interpretações abertas, mas esse tipo de livro, ele não só permite a interpretação, ele exige a interpretação, né? É diferente de um texto mais linear que te leva, e se você não quiser pensar muito sobre, você não precisa, porque o texto se resolveu, né? E esse tipo de livro não, né? Você tem que preencher certas coisas. E eu tenho gostado bastante desse tipo de literatura nos últimos tempos. É bem interessante como tem alguns temas que voltam ao longo do livro. A gente tem, por exemplo, uma filha escrevendo para um rei, pedindo para o rei devolver o corpo do pai, para eles poderem fazer ali os rituais fúnebres. E se eu não me engano, são 3 textos diferentes em que isso volta, e esse tema volta, e é interessante como ela também consegue dar uma certa relação entre esses temas e fazer com que temas diferentes apareçam aqui e ali de novo. Então há uma certa
retomada de imagens, de figuras, de acontecimentos que dão uma certa unidade pro livro, que eu também gosto bastante. Enfim, esse aqui era um livro que tinha muito para ser um dos meus favoritos, e eu gosto dele em muitos aspectos, assim, eu acho um livro corajoso, eu acho um livro interessante, e eu acho, ela é muito boa observadora nesse livro, de criar essas personagens diferentes, de pensar esses tipos de deslocamentos e porquê dos deslocamentos e como isso acontece de jeitos diferentes, isso tudo é muito legal. Mas esse ponto de vista dela, essa falta de capacidade crítica do livro me incomodou um pouco e faz com que ele seja um livro interessante e bom pra mim, mas não dos favoritos, assim, pra mim perdeu um pouco a força dele por causa disso. Bom, pessoal, foi isso. Uma autora que provavelmente eu continuaria lendo. Eu sei que existe outro livro dela aqui no Brasil, um livro infantil, vou deixar a capinha aqui do lado. Não é uma autora que, por hora, me empolgou muito, não me empolgou drasticamente, mas com certeza uma autora interessante e, enfim, é provável que eu leia outros livros dela no futuro, porque acho ela corajosa na escolha dos temas, acho que ela tem uma capacidade de observação bem interessante, a crítica à questão dos animais, a crítica ambiental é bem interessante. Por outro lado, talvez ela não consiga passar essa crítica para outros âmbitos, também pelo menos não nessas obras, né? Também não sei o que aconteceu depois, pensar que eles são de 2007 e 2009, tem mais de 10 anos aí, né? Então, enfim, né? Fiquei curiosa para conhecer as obras mais recentes dela também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me avisem o que vocês acharam dos livros, caso já tenham lido, ou caso já tenham lido outras coisas dela também. E até a próxima. Tchau, tchau.